Professora Natália, eu sou Marcos Salles, eu estou nesse trabalho com as Júnias. A gente escolheu o tema hipertextualidade. A gente dividiu esse trabalho em duas etapas. Na primeira etapa a gente mostra os conceitos genéricos, ficou com a Júnia. E na segunda etapa eu vou tentar mostrar a produção de hipertexto através da linguagem HTML, muito divulgada e usada hoje na questão da internet. Então vamos com a gente. Hipertextualidade é a produção coletiva de conhecimento. Podemos citar como exemplos os fóruns de discussões e os blogs, que são páginas pessoais. Para entendermos melhor o que seja hipertextualidade, precisamos entender o conceito de um hiperlink. Quando estamos fazendo uma pesquisa em um determinado site, você está diante de um texto. Dentro desse texto existem palavras selecionadas que você pode clicar e abrir um novo texto. Essa nova abertura, esse texto auxiliar que foi formado, é o hiperlink. Um link novo. Com essa ideia, entenderemos melhor o que seja um hipertexto. Bom, o hipertexto ocorre quando dentro de um texto conseguimos selecionar a palavra ou expressão, formando a partir disso um novo texto. Imaginamos que exista uma certa palavra e queremos tirar maiores informações sobre ela. Então, criaremos um hipertexto. Eu escolhi uma palavra que seja a palavra texto, bem sublinhada em negrito. E a partir dessa palavra poderemos ter maiores informações sobre ela. Quando clicarmos em cima, apresentará um novo texto que seja o seguinte, como exemplo. A palavra texto é da mesma família que as palavras têxtil, tecer e tecido. Essa informação aparece depois que você clica na palavra que está selecionada. Poderemos também ter vários outros textos, como por exemplo, eu escolhi um outro que diz assim, um texto é uma unidade linguística e uma unidade de sentido. O objetivo disso é que todos nós, diante dessa teoria linguística, interpretamos o que quisermos. Poderemos assim tirar várias outras informações de várias outras palavras. Então, após essa explanação das Júnias sobre os conceitos genéricos de hipertextualidade, a gente pode verificar aqui como produzir os hipertextos. Então, uma das maneiras mais simples de se produzir um hipertexto é usando uma linguagem HTML. É uma linguagem usada para descrever página web. O HTML significa um feitor de linguagem hipertexto. O HTML não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de marcação. Isso simplifica muito a vida do usuário. A linguagem de marcação é um conjunto de tags de marcação, né? Nas quais cada tag ela vai nos dar as características daquele texto. As tags de HTML são normalmente chamadas de tags HTML. As HTML tags são palavras-chave cercadas por colchetes. As tags HTML normalmente vêm em pares, tipo marcando o início e o fim. Por exemplo, se eu colocar B e B, o que estiver entre o B e B, ele vai ficar em negrito. Pronto. Como todo documento tem uma estrutura, um documento escrito para a linguagem HTML, ele tem basicamente essa estrutura. A tag HTML marca o início do documento. A tag read, início do cabeçalho. A title, título da página.
A tag body significa o corpo do documento e a tag br, caso você queira pular uma linha. Entendendo os códigos tags. O que são tags? As tags são os códigos necessários para a construção de textos dentro de uma página eletrônica. Nós temos tags normais, tipo HTML, tipo esse aqui, o exemplo que a gente tem, esse HTML, essa tag HTML. E tag simples, tipo a tag BR, que essa tag BR, assim que o browser ler, ele vai editar uma linha em branco. Muito bem. Com essas tags já conhecidas, a gente pode muito bem criar um arquivo chamado página1.html em um bloco de nota no Windows. Este arquivo vai ter esse formato, simples textos. Vai ter as tags que a gente já conhece, tipo HTML, read, body e br. Esse simples texto, ele vai nos produzir, o browser vai ler esse texto e vai nos gerar esta página com esse texto, nossa primeira página. Então, como que interessa é nós escrevermos um hipertexto, ou seja, um texto interativo. Então a gente vai precisar de cores, formatos desse texto. Então a gente vai ter essas tags. A tag B, ela coloca o texto que está entre ela em negrito. A tag I coloca o texto em itálico. A tag U, ela coloca o texto sublinhado. E a tag fonte, que ela é seguida de uma característica, tipo fonte size, que é tamanho do texto, e fonte color. Ou seja, a tag fonte é uma tag normal. Ela apenas necessita que tenha um início e fim envolvendo um texto. Mas podemos notar que ela recebe alguns atributos. Como a gente falou, o size e color são atributos da tag fonte. E aí já dá para a gente enriquecer, melhorar a nossa produção texto do hipertexto. Então, se formos novamente no bloco de notas e digitarmos esse texto, com essas tags já que conhecemos nesse momento, a gente vai produzir um texto em HTML. Pronto, disposto, o browser vai chamar e nós teremos a seguinte página com os textos formatados conforme as tags. Vamos ter aquela nossa primeira página, né? Vamos ter textos em negrito, texto sublinhado, texto tamanho 10, textos azuis, textos vermelhos. Então, você veja com isso que a gente pode produzir um texto com os formatos que a gente necessita. Isso daí a gente conclui um básico sobre a criação de hipertexto com um simples editor ou um simples editor de texto. Esse editor vai ser lido pelo um browser e esse browser ele vai nos retornar um texto com a formatação tipo um exemplo que a gente postou aqui nesse tutorial, né?